Olá, turma. Boa noite. Bem-vindos à nossa aula de logística e administração da cadeia de suprimentos. Bom, na última semana nós tivemos o material 3A e o material 3B. No material 3A nós falamos sobre logística empresarial, uma abordagem estratégica. Nós falamos sobre cadeia de suprimento e seu alinhamento. E nós falamos sobre sistemas empurrados e sistemas puxados. No material 3B, nós falamos sobre o processo de abastecimento, sobre características da cadeia de suprimento, administração de estoque, fluxo de informação, estimativas e relacionamento. Nós falamos sobre forças externas que afetam a cadeia de suprimento, mercado, demanda, informação e comunicação, culturas e regras governamentais, meio ambiente. Aliás, nós fizemos uma tarefa sobre esse item e se tiver alguém faltando ainda entregar a tarefa, eu acho que ainda tem tempo para isso, hein? Nós vimos também os elementos da cadeia de suprimento integrada: planejamento, compras, produção, e nós vamos deixar para o material 3D a distribuição, ok? Bom, no material 3C, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os componentes dos sistemas logísticos. Nós vamos ver primeiro a área comercial, que tem como finalidade captar o desejo do cliente e transformá-lo numa realidade. Nós vamos ver a área industrial. Nós vamos pegar essa necessidade do cliente e transformar numa realidade através de um produto. E nós vamos ver a área de logística, que tem como finalidade tratar de forma mais rápida e eficaz a operacionalização da obtenção dos insumos, a entrega do produto a fim de atender as necessidades do cliente. Só para a gente ter um esquema, né? Como eu gosto de esquematização, quando eu pedi para vocês na ATD2, como é que você esquematiza essas áreas da logística? Então nós temos a área comercial, responsável por marketing e venda, nós temos a área industrial, responsável pela produção, e nós temos a área da logística, responsável pela obtenção de material e pela entrega do produto ao cliente final. Lógico que com isso, um sistema de informação muito bem feito e interligando todas essas áreas. Nós vamos ver os pontos básicos da logística, que é movimentação de materiais, características dos materiais, condições de empilhamento, tipo de armazenamento, condições de transporte, distância do local da entrega. Nós vamos ver movimentação das informações, a velocidade de comunicação, o rastreamento da carga através de um sistema de informação gerencial. Nós vamos acompanhar o tempo de entrega, o tempo de produção. Nós vamos acompanhar, lógico, o custo, né? Custo de estoque, as entregas rápidas, a produção enxuta ou alternativa de abastecimento, se é local ou importado. Quais são esses componentes do sistema logístico na área de logística, então? Na área de logística, nós vamos ter como finalidade tratar de forma mais rápida e eficaz a operacionalização, desde a obtenção dos insumos até a entrega do produto final ao cliente, lógico, buscando sempre atender a essas necessidades. Para que esta situação possa se tornar factível, será necessário dois pontinhos. O que é necessário? Que a planta, ou seja, que a fábrica esteja perto da fonte de abastecimento de recursos. Ou seja, eu tenho que colocar a nossa empresa o mais próximo possível da fonte de matéria-prima. Nós temos também que os distribuidores estejam atuando dentro de uma área de interesse da empresa. Onde é que estão meus distribuidores? Quem são os distribuidores? São as grandes companhias, por exemplo, um supermercado, uma rede de supermercado, uma rede de lojas de produtos de limpeza, de produtos de beleza, daquela área que a gente esteja atuando. Nós também vamos ter que a empresa possa utilizar de vários meios de transporte em um mesmo percurso, utilizando um único manifesto de carga. E nós chamamos isso de intermodalidade. E quais são os setores no processo logístico? Então nós falamos que o processo logístico dentro de uma empresa ele é dividido na área de suprimento, na área de operações e na área de distribuição. Neste material a gente vai ver um pouco mais sobre suprimento e operações, dando um foco muito grande em operações. E o material 3D nós vamos falar sobre distribuição. Relembrando então o que é a área de suprimento. A área de suprimento é a obtenção, compras, que trata da compra dos materiais produtivos e auxiliares.
e considera aí a negociação com alternativa de materiais através de contratos, preços e condições, fornecimento e especificações. Nós temos também a área de finanças, que trata do desembolso do dinheiro para amparar os investimentos na área logística. Trata de custo, fluxo de caixa e condições para as negociações. Considera os investimentos, as alocações de recursos e os orçamentos. Quais são as 3 dimensões da logística? Então, a logística é dividida em áreas, setores e também em dimensões. Então, nós podemos considerar o fluxo como uma primeira dimensão. Diz respeito ao acompanhamento de material e de informação em toda a cadeia logística. Então, fluxo de informações. A gente já viu vários slides com isso. Fluxo de produto. Então, nós vimos vários slides com esse fluxo de informação, fluxo de produto. A atividade diz respeito ao processo operacional e administrativo relativo à engenharia de fluxo, ou seja, como é que eu faço o fluxo desde o projeto. E o domínio diz respeito à abrangência da tomada de decisão no tocante à gestão de fluxo, ou seja, quem é que tem o domínio da tomada de decisão no fluxo de informação ou no fluxo do produto. Logística, operações. Então, a partir de agora, do slide 15, a gente vai dar um enfoque no que é a operação e como a gente trata a operação de forma a ter os melhores processos, as melhores formas de executar, para que a gente tenha uma boa eficiência e para que a gente tenha os resultados, que a gente tenha a eficácia. Então, a primeira sigla que vocês vão ouvir quando falar em operações é o PCP, Planejamento e Controle da Produção. Planejar e controlar a produção. Ele trata do quê? Do atendimento à produção. O que produzir, quanto produzir e quando comprar. Então, tudo que tem a ver com a produção tem a ver com o quê? Com a venda do produto. Então, a venda do produto é o processamento do pedido. Quando vem o pedido, eu tenho que saber o que produzir e quanto produzir. Para eu saber o que produzir e quanto produzir, eu tenho que saber quando comprar. Qual é o meu estoque de matéria-prima. Considera previsão de venda, estoque atual e capacidade de produção. Então, um grande problema que a gente está vendo no mundo hoje é a capacidade de produção de máscaras. Máscaras 90%, máscaras 95% de prevenção contra esse vírus. Previsão de venda estratosférica, estoque atual baixíssimo, capacidade de produção baixíssima, não só para isso, mas para os aparelhos para bombear o ar para o pulmão. Então, tudo isso a gente está vendo. Lógico que isso é uma pandemia, isso está fora de controle. Então, da mesma forma que os Estados Unidos, na época da Segunda Grande Guerra, quando ele entrou na guerra, ele parou a produção de todas as empresas para fazer a produção de armas, de projéteis, de aviões, de jipe, de tanques. O ideal seria que o máximo possível das empresas hoje estivessem voltadas à produção dos ventiladores de ar, das bombas de ar, das máscaras, dos tipos de máscaras específicas para fora de quem está atuando e para quem está atuando. Então, isso a gente chama de planejamento e controle da produção, só para exemplificar, aproveitando aí o Covid-19. Produção também na área de planejamento da manufatura, do que produzir, desse plano de produção. Então, trata do plano de fabricação e compra de insumos, indicando as necessidades de compra, o que, quanto e quando comprar e quando a produção pretende utilizá-lo. Então, é um planejamento das necessidades da produção, da manufatura, tá? E ele considera o lead time para a produção do produto. A gente já vai ver já o que significa esse lead time. Lead time, então, é o tempo decorrido entre o início e o fim do processo logístico. Qual é o início do processo logístico? Se a gente considerar a obtenção como início do processo logístico, então tá aí a obtenção, ou seja, conhecer os fornecedores, quem é o melhor fornecedor, quem eu vou
fazer efetivamente a compra, comprar, receber, estocar, conferir, mandar para produção, produzir, produto final, distribuir, chegar ao cliente final. Isso é o tempo decorrido entre o início e o fim do processo logístico. O parâmetro do lead time, ou seja, quando eu quero saber como é que o meu parâmetro está, eu vou atrás dos benchmarks, ou seja, quais são as melhores marcas de lead time, ou seja, quem faz melhor uma determinada atividade, para eu ter um parâmetro para saber se o meu lead time de 1 hora, 10 horas, 1 dia, 10 dias, se é o melhor, se está dentro do esperado, se é o pior. E aí eu poder fazer as correções necessárias. Com relação ao lead time na produção, a engenharia do pedido, lead time, ou seja, o engineer to order, ou seja, a engenharia do pedido, tem a ver com o projeto, tem a ver com a compra, tem a ver com a fabricação, tem a ver com a montagem e tem a ver com o envio. Então, esse é o tipo de engenharia somente da produção. No slide anterior, a gente viu o lead time da logística. Consequências da ineficiência de um lead time. Então, se eu tiver um lead time ineficiente, quais são? Backorder, ou seja, o pedido vai voltar, né? O retorno do pedido. Vou ter um reprocesso, vou ter um retrabalho, vou ter atraso nas entregas, vou ter um prazo de validade não conforme com o primeiro que entra, é o primeiro que sai, que é o FIFO, First In, First Out. Não atendimento às normas de qualidade, por exemplo, da Anvisa, em termos de tempo de garantia do produto. Continuando ainda, erros de estoque por quantidade insuficiente. O lead time provoca isso. Peças de um conjunto desemparelhadas. Então, eu tenho um produto que eu monto aquele produto com várias peças, um automóvel, uma bicicleta, uma moto, que eu posso ter produto desemparelhado, ou seja, que vai dar algum problema na hora do cliente usar. E por último e pior deles é a perda do cliente. Então, o lead time tem que estar coerente para que a gente não tenha isso. E quais são os fatores determinantes para que eu tenha uma boa performance do lead time? Então, tecnologia. A tecnologia mais avançada, a melhor tecnologia. O cliente dando retorno sobre aquilo que está ocorrendo, sobre aquilo que ele está vendo, sobre aquilo que a gente pode melhorar internamente. Maior demanda por produtos. Então, quanto mais demanda por produto, melhor vai ter que ser a minha eficiência, melhor eu vou ter que fazer, melhor vai ter que ser minha capacidade de produção se eu tiver maior. E a tecnologia da informação, não só a tecnologia dos equipamentos em si, mas a tecnologia de como eu posso transitar essa informação, de quais sistemas eu posso usar no meu processo para que eu tenha a melhor condição possível. O know-how é o meu conhecimento. Quanto maior conhecimento sobre o assunto, melhor vai ser para o lead time da minha empresa. E se eu não tenho, eu vou atrás de empresas que tenham benchmark sobre esse assunto. E utilizar o transporte multimodal sempre que possível, né? Então, aonde eu tenho as condições de utilizar o melhor tipo de transporte, que seja ele através do aquaviário, do rodoviário, do ferroviário, do aéreo, todos eles que tiverem e derem as melhores condições, e também manter um nível de estoque adequado, para que eu tenha uma previsão de vendas realistas. Agora nós vamos entrar dentro do processo da produção. Quais seriam as ferramentas de melhoria de processo? Quais seriam as ferramentas que poderiam melhorar esse processo? A tão e mais conhecida é a Just-in-Time. O que é Just-in-Time, então, pessoal? Definições e conceito. Planejamento e controle da Just-in-Time. Entrega de produtos e serviços apenas quando necessário. Fornecimento de produtos e serviços versus demanda por produtos e serviços. Recursos de operação versus consumidores da operação produtiva. Ou seja, a minha empresa é uma montadora. E, por exemplo, eu estou montando o carro, então eu só vou trazer o pneu na hora em que eu efetivamente preciso do pneu. E quem vai me trazer esse pneu? É a empresa que fabrica o pneu. O Just-in-Time, assim, ele é muito bom para quem usa o Just-in-Time, ou seja, receber o produto na hora, mas ele não é assim tão bom para aquela empresa que tem que oferecer o produto, porque ele vai ter que ter um processo de estoque ajustado à necessidade do cliente. E como é que ele vai fazer isso? Então, aí entra um pouquinho da logística integrada. Tanto o produtor
ou seja, o montador do carro, quanto o fornecedor de pneu, tem que estar integrado para que o fornecedor de pneu também não aumente o seu estoque e faça com que o dinheiro dele fique parado e só beneficie o produtor. Essas são as dificuldades que tem no Just-in-Time. Mas vamos lá, vendo um pouquinho mais do que é então. O foco do Just-in-Time é reduzir a ineficiência e a improdutividade em um processo de produção. Teoricamente, né? Melhorando continuamente a produtividade e a qualidade dos produtos e serviços, para quem o faz. O comprometimento dos funcionários em aceitar esta filosofia que envolve novos processos de trabalho e a busca contínua da redução do estoque é essencial para a operação do Just-in-Time, segundo Krajewski e Hirsch, 1996. O Just-in-Time utiliza o pull método, ou seja, o método puxado, ou seja, ele vai puxar, ele vai fazer o pedido para que o fornecedor traga, em que o consumidor será a causa da quantidade da mercadoria que será enviada de acordo com a demanda ocorrida no mercado. Ou seja, a demanda de produtos irá ativar a produção de bens. As firmas que possuem um processo de manufatura repetitivo e um controle de fluxo de material estão capacitadas a usar o Just-in-Time, pois o pull método permite um maior controle dos estoques e da produção nas estações de trabalho. Novamente, isso aí é para quem o produz, é para quem está precisando do Just-in-Time, mas para quem está do outro lado do fornecedor, ela não é tão boa assim. O Just-in-Time consiste em eliminar o refúgio e o trabalho, objetivando conseguir um fluxo de materiais uniforme. Sua eficiência requer produtos definidos com serviços especificados e métodos estatísticos de gerenciamento da qualidade total, segundo Xing, 1999. Continuando, segundo Slack, significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários, não antes para que não se transforme em estoque e não depois para que seus clientes não tenham que esperar. Além deste elemento temporal, do Just-in-Time, podemos adicionar as necessidades da qualidade e da eficiência, segundo Slack, 1997. O fornecimento de componentes para a produção de um determinado bem na filosofia Just-in-Time será apenas na quantidade requerida que tenha sido previamente dimensionada de acordo com a demanda de um produto específico. Isso nós estamos falando de Just-in-Time para aquelas empresas que são montadoras principalmente e que têm a condição de levar, por exemplo, que nem a gente já falou, de levar todas as empresas para dentro de uma única grande empresa. Qual é o fluxo desse Just-in-Time? Ou seja, na abordagem tradicional, estoque separa os estágios. Então, eu tenho o estágio A da produção, o estoque para o estágio B, o estoque para o estágio C. No Just-in-Time, seria assim, olha, entregas são feitas contra solicitações. Então, o estágio C faz o pedido, o estágio B faz a entrega. O estágio B faz o pedido, o estágio A faz a entrega. Olha que maravilha! Se pudesse funcionar dessa forma, seria assim o êxtase. Conceito Kanban, o segundo conceito, a gente viu Just-in-Time e o Kanban. Segundo Gross e McLean, de 2003, o Kanban foi inventado na Toyota entre o final da década de 40 por Taiichi Ohno, para minimizar os custos com material em processamento e reduzir os estoques entre processos. Então, é uma outra forma, tá? Just-in-Time não tem nada a ver com o Kanban. O Kanban é uma ferramenta de controle de fluxo de materiais no chão da fábrica, ou seja, lá embaixo, efetivamente na peãozada, nos operários, em quem está trabalhando, nos operadores. Ele é um sinal visual que informa ao operário o que, quanto e quando produzir, sempre de trás para frente, puxando a produção. Não só isso, ele também evita que sejam feitos produtos não requisitados, eliminando perdas por estoque e por superprodução. Os sinais visuais podem variar desde sua forma mais clássica, que é um cartão, até uma forma mais abstrata como o Kanban eletrônico. O fundamental é que o Kanban transmita a informação de forma simples e visual, já que está no chão de fábrica, né? Já que está lá no local onde as pessoas talvez tenham um pouco menos de recursos
em termos de graduação ou em termos de curso técnico. Então são as pessoas que vão executar a tarefa, quanto mais simples, melhor. E que suas regras sejam sempre respeitadas. Por exemplo, então a gente vai ver nesse desenho aqui, o que tem em termos de para fazer, em andamento, em revisão e feito. Simples, um quadrinho muito simples. Para fazer, criar conteúdo rico de como colocar o Kanban em prática. Fazer vídeo de como utilizar o Scrum em times de marketing. Em andamento, produzir post de como utilizar o Kanban em times de TI. Em revisão, fazer o vídeo de como utilizar o Kanban em times de TI. E feito, fazer posts sobre o Kanban. Então esse aqui já está feito, não vamos mais trabalhar. Vamos trabalhar em qual? Quem está trabalhando o quê? Quem está fazendo o quê? E uma outra forma é o sistema de brocas. Então aqui eu tenho o que está para fazer em vermelho, o que está em alerta em amarelo e o que está em verde está em estoque. Então são formas simples da pessoa reconhecer o que vai ser feito. Qual é o tipo de controle do Kanban? Este é um método para operacionalizar o sistema e controle denominado pull método, que ocorre quando o consumidor, seja ele interno ou uma fábrica ou o próprio mercado, puxa o fluxo de materiais de uma linha produtiva. Então, novamente, aí nós temos o sistema puxado. Kanban é uma palavra japonesa que significa cartão ou sinal e controla a transferência de material de um estágio para o outro. Esse sistema é composto por cartões ou outros tipos de marcadores que avisam os fornecedores, principalmente o almoxarifado, da necessidade de ressuprimento de componente em uma determinada estação de trabalho de uma linha de montagem. Por exemplo, existem, segundo o Slack, tipos diferentes de Kanban, que podem ser Kanban de transporte, que é usado para avisar a logística que o material pode ser retirado do estoque para ser levado a uma estação de trabalho. Para este tipo de Kanban são necessárias informações como tipo de material, local de estoque e destino. Kanban de produção é um sinal para uma estação de trabalho para que mesmo eu possa iniciar a confecção de algum componente para ser enviado para a estação posterior, ser utilizado o JIT, ou para o estoque de segurança ser utilizado o JIT. As informações necessárias são descrição do componente, descrição do processo, materiais necessários para a produção e componentes e destino. E o Kanban de fornecedor, que é similar ao Kanban de transporte, porém utilizado para fornecedores externos ou parque de fornecedores, que é o tipo a fábrica da Jeep lá em Goiás. O princípio do Kanban é sempre o mesmo, independente do tipo, isto é, o recebimento do Kanban dispara o transporte, a produção ou fornecimento de insumos. Nova ferramenta, agora é o Kaizen. O Kaizen tem como foco principal identificar melhorias no processo produtivo, através da eliminação de desperdício, de forma de reduzir o tempo de ciclo de processo e aumento da produtividade. Essa aqui é um pouco mais, é um processo que requer mais pessoas envolvidas, né? Porque para que você elimine desperdício, reduza o tempo do ciclo de processo, aumenta a produtividade, você tem que ter mais pessoas envolvidas. Então não é o chão de fábrica, tá, pessoal? No chão de fábrica a gente tem um processo um pouco mais simples, mais visual. Para atingir os objetivos de melhoria, o Kaizen tem como foco a redução de inventário, eliminação de gargalos de processo, balanceamento nas operações, otimização da relação mão de obra e máquinas e o aumento do valor agregado às atividades. Então, isso vai mexer com desempenho, vai mexer com resultado, vai mexer com performance, vai mexer com as atividades da empresa como um todo. Kaizen significa melhoria contínua em busca da qualidade. A estratégia do Kaizen é focada em esforços continuados na busca de melhorias. Então, melhoria. Mas como é que eu vou saber isso, pessoal? Como é que eu vou saber como e onde aplicar essa melhoria? Envolvendo trabalho em equipes, onde participam pessoas de toda a organização, desde a alta gerência até os operadores sem distinção. A grande força do Kaizen vem da capacidade de criar um ambiente de autocomprometimento
com os objetivos de melhoria e um forte componente motivacional em realizar o serviço. Então, só para ter uma ideia, o ciclo Kaizen da melhoria contínua. Identifique desperdícios, por exemplo. Mas para isso, depois que você identificar, você tem que planejar as ações. O que você vai fazer? Cheque a realidade, vê se é possível fazer, porque de repente, às vezes, você vai reduzir o número de trabalho, mas vai reduzir o número de produto, e aí no final você reduz venda. Então, cheque essa realidade, veja se ela é possível. Se for possível, aí você vai fazer as mudanças. Depois que você fizer a mudança, você vai verificar se essas mudanças, verificar se deram resultado, se deram certo. Você vai mensurar esses resultados. Se os resultados deram certo, você vai padronizar. E o importante, depois que você padronizar, porque deu resultado, celebre com quem participou. Faça de novo e realize e documente essa realidade. E aí você começa um novo ciclo de identificar o desperdício. Isso é muito importante para que dê certo na empresa. Por exemplo, nós vamos agora falar de alguns sistemas que deram certo. Sistemas de pintura automatizadas, robôs e transportes contínuos. Então, o que acontecia aqui dentro? Além de ter um baita local insalubre, onde os trabalhadores estavam ao mesmo tempo expostos a um serviço de pintura, né, aos componentes que tem na pintura, eles tinham as condições inadequadas para pintar e às vezes cometiam falhas que os robôs hoje não cometem. Movimentação, ou seja, a movimentação entre equipamentos, postos de trabalho ou entre áreas relativamente próximas. Então hoje a gente tem os AGVs, veículos automaticamente guiados, então não tem a participação do ser humano. Como é que chegou nesse resultado? Através de muita e muita avaliação. Hoje nós temos também as empilhadeiras automaticamente guiadas, então aí a gente vê aí diversos tipos de empilhadeiras que a gente tem hoje. Hoje a gente tem monovias eletrificadas, com um controle remoto você faz a movimentação. Hoje a gente tem sistemas de transporte, vocês estão vendo aqui um robozinho transportando vários itens dentro de um sistema de montadora de carro. Hoje a gente tem na estocagem transelevadores que fazem as cargas paletizadas subirem e descerem e serem estocadas automaticamente. Então esse transelevador, você pega a carga aqui e leva para o cubículo correto. Então nós temos os mini loads, que são esses cubículos corretos, né? Contentores são estocados e separados rapidamente através desse sistema automatizado para estocagem. Então, através desses elevadores que a gente falou, os transelevadores, você coloca o produto correto no mini load correto. Manuseio e embalagem. Então, nós temos robôs de manipulação de itens através de braços articulados que promovem uma grande flexibilidade de movimento. Nós temos sistemas de paletização automáticos, olha só, então você vai começar a colocar os produtos e os pallets primeiros e os produtos depois de forma automatizada. Nós temos também sistemas automáticos para envolvimento de carga. Então, se eu preciso ter uma carga protegida, então hoje nós temos sistemas automáticos que envolvem as cargas. São vários tipos de sistemas para envolver a carga. E eu acho que, finalizando, só para a gente ter uma ideia do que é essa logística empresarial, ela pode ser resumida na seguinte equação: logística de suprimento, mais logística de produção, mais logística de distribuição física da logística empresarial. A gente viu um pouco da logística de suprimento, viu um pouco da logística de produção e agora a gente vai ver do material 3D a distribuição física. E aí tem muita coisa, pessoal. Só para relembrar, a logística de fornecimento tem a ver com a administração de materiais, fornecedor de matéria-prima, estoque e linha. A logística de produção tem a ver com o controle da produção, estoque da matéria-prima até o produto final. E a logística de distribuição tem a ver com a distribuição física, produto final, cliente final, incluindo se tiver aí a reciclagem. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham uma ótima noite aí produtiva.